Olá, queridas e queridos amigovskis aqui do canal, tudo bem com vocês? Me diz, você sabe o que é o infarto agudo do miocárdio? Você saberia me dizer como identificar os principais sintomas? E principalmente, você sabe o que precisa fazer para se prevenir e evitar que isso aconteça com você? No tema do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 7 sintomas que o seu corpo dá antes de um infarto do coração. E é muito importante que você fique até o final para descobrir os 7 sintomas que o seu corpo dá de aviso, que o seu corpo alerta. E eu deixei o mais incomum, não que seja o mais raro, mas o mais surpreendente para o final. Antes de começarmos, curta o vídeo aqui, apertando no joinha, porque assim o YouTube distribui o conteúdo para mais pessoas e uma vez esse conteúdo chegando para mais pessoas, você vai ajudar a nossa população, você vai ajudar o próximo a se prevenir do infarto e a saber e a descobrir como desconfiar desse problema tão grave. Além disso, também se inscreva em nosso canal, aqui embaixo nesse botãozinho vermelho de inscrever-se e ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro, em primeira mão, das melhores informações de saúde. E olha, compartilhe esse vídeo, é muito importante que essa mensagem chegue a mais pessoas. Faça a sua boa ação do dia e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, porque quando é saúde, sempre vale a pena compartilhar. Compartilhar essa informação aqui é um ato de amor. E me conta, você já infartou? Ou conhece alguém que já tenha infartado? Quem? Compartilhe sua história conosco. E também me diga, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste? Escreve aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, o infarto, por que é importante nós falarmos de infarto? Porque ele é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. E ele conta com a influência de vários fatores. Então vou te trazer um exemplo aqui, para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, onde nós temos a maior parte dos estudos científicos documentando o infarto, um fator que influencia na ocorrência ou não de infarto é o horário de verão, quando as pessoas perdem 1 hora de sono, e isso faz com que os infartos aumentem em 24% por uma leve mudança do horário. E nos últimos tempos, cada vez mais nós estamos vendo pessoas cada vez mais jovens infartando. E isso é muito por conta de um estilo de vida problemático e também pela utilização de alguns medicamentos. Mas o que é o infarto? O nosso coração manda o sangue para nutrir o restante do nosso corpo por meio de uma artéria chamada aorta. Então o músculo cardíaco, que a gente chama de miocárdio, ele funciona como uma bomba de sangue que bombeia o sangue para o restante do corpo. E o músculo do coração, assim como os outros músculos do corpo, ele também precisa receber sangue para ser nutrido, precisa receber oxigênio, precisa receber nutrientes para que ele consiga exercer a sua função de bombear o sangue para o restante do corpo. E essa irrigação do coração, ela é feita por artérias menores, chamadas de artérias coronárias. E o infarto nada mais é do que o bloqueio e interrupção do fluxo sanguíneo em uma dessas artérias coronárias. E um dos principais fatores para essa interrupção do fluxo sanguíneo é a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol. Essa é a principal causa do bloqueio. E no momento de maior necessidade de fluxo sanguíneo, como numa atividade física ou num período de estresse emocional, essa placa de colesterol pode se romper. E uma vez essa placa se rompendo, há agregação plaquetária, formando um coágulo e bloqueando o fluxo de sangue. Essa é a única causa de infarto? Não, existem outras. Quais? Vasoespasmo, overdose, principalmente por cocaína, dissecção da artéria coronária, entre outros. E o bloqueio do fluxo de sangue das coronárias acaba causando isquemia, que é a falta de oxigênio e nutrientes. Essa isquemia, como consequência, tem a dor. A dor é um sinal de morte do tecido que gera as consequências do infarto agudo do miocárdio, que nada mais é do que a morte do músculo do coração. E são 2 tipos principais de infarto. Primeiro é o infarto com supra de ST, quando há um bloqueio total da artéria pelo coágulo,
ou um infarto sem supra de ST, quando há um bloqueio parcial da artéria pelo coágulo. E essa diferença a gente vê apenas pelo exame eletrocardiograma. É difícil a gente fazer essa distinção, vou dizer que é impossível a gente fazer a distinção entre o infarto com e sem supra de ST com a clínica, né? Tanto que os nomes deles estão de acordo com a alteração que a gente visualiza no eletro. E a diferença é que cada um vai ter uma conduta. E no infarto, pessoal, tempo é vida, porque o tempo é essencial para diminuir o dano ao coração. Por isso que é muito importante identificar rápido, porque identificando rápido será tratado rápido e tratando rápido as chances de sequelas serão menores. E quais são os principais sintomas de infarto? O sétimo sintoma, que é o mais comum, é o desconforto no centro do peito, na região external, que a gente chama de angina pectoris. E geralmente dura 5 ou mais minutos. E é uma sensação de aperto, de incômodo ou peso. Um exemplo clássico de angina: a pessoa vai subir uma escada e aí sente uma dor em aperto no peito e precisa parar, repousar um pouco para que essa dor melhore, para que essa dor cesse. O outro exemplo, está tendo uma discussão mais acalorada no trabalho e aí fica estressado, mais uma vez, sente essa dor no peito e aí precisa acalmar, precisa sentar, precisa respirar fundo para essa dor passar. Essas são manifestações, são exemplos clássicos de angina, tanto que a foto que representa a angina geralmente é uma pessoa com a mão aqui no peito, ou aqui no centro do peito, ou aqui na parte esquerda do peito, apertando, porque é uma constrição, é uma dor em aperto. Então esse é o principal sintoma. O sexto sintoma é o desconforto em outras áreas da parte superior do corpo. Então são dores que irradiam para os braços, principalmente para o braço esquerdo, para as mãos, para as costas, para a mandíbula e também pode haver um formigamento dos membros. O quinto sintoma é a falta de ar, acompanhado ou não de desconforto ou dores nas regiões que eu acabei de mencionar. Quarto sintoma, suor frio ou palidez, que são diferentes daquele suor de quando a gente faz exercício. Então muitas vezes a pessoa que está infartando, ela está com uma pressão muito baixa. Terceiro sintoma, náuseas e vômitos por conta de uma reação do nervo vago. Segundo sintoma, as tonturas, que é mais comum em mulheres. E o primeiro sintoma é uma ansiedade, é uma sensação de que algo está errado. Mas muita atenção, porque cuidado para esse sintoma, para que ele não se torne recorrente por medo ou por preocupação. Porque aí a gente vai estar criando um novo problema, a gente vai estar criando uma síndrome do pânico, a gente vai estar criando um ambiente onde crises de ansiedade são mais propensas a acontecer. Então, se você se sente muito ansioso em alguns momentos, com a sensação de que algo está errado, é bom que você procure o médico para investigar e ver se isso é ou não algo do seu coração. Tanto que muitas pessoas vão para o pronto-socorro achando que estão tendo um infarto e chegando lá é é uma crise de ansiedade. Isso acontece muito. Então, pessoal, caso sinta qualquer um desses sintomas, frequentemente ou até mesmo uma vez só, procure um médico. Principalmente se você tiver pressão alta, diabetes, colesterol alto, se estiver acima do peso, se for um pouco mais velho, acima dos 45, 50 anos, procure um médico, ok? Ah, doutor, não tenho médico. Vem para Rio, o primeiro mês é grátis. Você está sentindo isso, a gente vai te avaliar. Se você não gostar, você sai. Se você gostar, você continua. Depois do primeiro mês é apenas R$19,90 para você acionar de forma ilimitada a nossa equipe médica, inclusive eu que estou incluso nessa equipe médica. Então vou deixar aí no primeiro link da descrição o link do teste da experiência 30 dias grátis da Rio, ok? Pessoal, um aviso interessante também, importante, é porque as mulheres elas estão mais propensas a apresentar equivalentes anginosos. O que são os equivalentes anginosos? Angina, como eu falei, é a dor no peito. E os equivalentes anginosos são manifestações outras que podem não simular, mas que também podem significar uma isquemia do miocárdio. Que equivalentes anginosos são esses? Enjoo, vômitos, azia, uma queimação retroesternal, falta de ar. Então, as mulheres estão mais propensas
a terem manifestações que não a dor no peito. Então, se você sente falta de ar, se você sente uma queimação, se você sente algum outro sinal ou sintoma que a gente mencionou aqui quando está fazendo atividade física ou quando está mais estressada, procura um médico também, fica bem atenta. Até porque as manifestações variam de pessoa para pessoa. Então não é porque seu pai ou sua mãe, sua vizinha ou seu vizinho tiveram de um jeito que você vai ter desse mesmo jeito, ok? A doença se manifesta de um jeito em cada uma das pessoas. E como prevenir o infarto? Como a gente falou aqui, o principal fator de risco para o infarto é a aterosclerose. Então, se a gente prevenir a aterosclerose, a gente também previne o infarto. Como que a gente previne a aterosclerose? Tendo um estilo de vida saudável, não fumando, mantendo a pressão arterial controlada, tendo uma alimentação balanceada com muitas frutas, muitas verduras e muitos grãos integrais, muitas gorduras boas como o azeite, manter um peso saudável, controlar diabetes caso você tenha, evitar o consumo de álcool e drogas, fazer atividade física regular, pelo menos 3, 4 vezes por semana, totalizando 150 minutos por semana, pelo menos, e estar atento ao seu histórico familiar. Porque se você vem de uma família que tem muito problema cardíaco, é bom você ligar o alerta ainda mais cedo e começar a se cuidar desde agora. Ah, doutor, não sei como me cuidar, não sei como ter um estilo de vida saudável, não sei o que comer, não sei como fazer atividade física, não sei como manter minha alimentação balanceada e meu peso saudável, não sei controlar o diabetes, não sei controlar a pressão, não consigo parar de beber. Agora você não tem mais desculpa, porque é só você comprar o meu livro, colocar em prática o que está no livro, porque você vai resolver todos esses problemas. Vou deixar o livro no segundo link da descrição, o código da longevidade, apenas R$ 25,90, muito barato, não tem desculpa para você não comprar, porque esse investimento vai ter um retorno infinito para a sua qualidade de vida. E se você não gostou do livro, se você leu e não gostou do livro, você pode pedir que eu devolvo o seu dinheiro. Então o risco é todo meu, você não tem risco nenhum. Então clica aí no segundo link da descrição e compra o livro, o seu livro Código da Longevidade. Pessoal, era isso que eu queria falar. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, @JoãoMigovski. Segue lá, manda um oi que eu vou te responder. Vem para Rio, compra o livro e olha, não saia do canal, assista as sugestões que eu preparei especialmente para você. Aqui estão os 10 alimentos mais importantes para limpar as suas artérias, já que nós estamos falando de infarto. E aqui também o que acontece com o seu corpo se você para de comer açúcar por 14 dias, que também é muito importante para esse assunto aqui de infarto que estamos conversando agora. Tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção, um abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.